melhor agora falando com você, eu quero que você fale para mim do sucesso da novela Terra e Paixão e do seu personagem Caio, que todo mundo ama, né? Olha, eu fico muito feliz, né, de que a gente está com números muito bons no Ibope. Tá subindo a cada semana, né? A gente tem um crescimento aí. A história também não para. O Valcia, junto com a Thelma Guedes, que chegou agora, eles estão oferecendo uma velocidade na trama. Agora é a chegada da mãe. Eu perdi um irmão, aí vem um outro irmão, que é o Jonatas. Mistérios, muitos vilões. Então é uma novela que a princípio não tem barriga, né? A gente está chegando no meio dela e é mais ou menos quando você tem uma novela tão longa assim, é o momento da barriga, mas nós atores a gente não sente isso, né? A gente pelo contrário, sente que está se conectando cada vez mais com o público, tem mais gente assistindo a trama. Agora chegou a Ágata, mãe do Caio, o Caio está deslumbrado com a mãe, né? E aí, o que você acha que vai acontecer? O que você imagina? Porque o Jonas não está aceitando ela. Eu acho que ele está mais que deslumbrado. Eu acho que ele sempre foi rejeitado, ele sempre foi... o pai, o Antônio, culpava ele pela morte da mãe, né? A gente fez umas cenas aí super tristes, né? Nesse sentido, assim, de um pai que não consegue enxergar que a culpa não é do filho e de repente essa mãe aparece. E eu tô curioso também para ver as cenas do Antônio com a Ágata, né? Do Tony com a Eliane Jardim, porque era o maior amor da vida dele. E acho que eu não posso falar isso. Esse pessoal o pessoal é bem... faz bastante silêncio, né? A galera na gravação é pouco animada, né? Mas será que ela é boa? Será que ela é boa, gente? Todo mundo está perguntando. Nós perguntamos para ela. Ela falou que que não ela sabe. falou? Ela não sabe. Ela também tem esperança de que ela vai encontrar com o Antônio Lacerda. É hoje à noite, né? Foi ontem, mas é hoje à noite. Bom, eu tô muito animado com o sucesso da novela. Muito, muito feliz, assim. Adoro fazer o Caio, me divirto muito. A Bárbara é uma parceirona, o Johnny era um parceirão, mas o Paulo Lessa é um parceirão. Tenho grandes parceiros de cena aqui. E para mim, mais uma aqui, para o pessoal também falar com você, eu quero saber daquela cena que você fez com a Nini, né? Com a Bárbara Reis. Como é que foi para você? Você homem já está mais acostumado, né? Como é que foi para você essa cena com ela? Perguntamos para ela também, ela respondeu. Fala aí. Você falou você, homem, está mais acostumado? Não, eu digo homem, sim. Mas por que mulheres não estão, as atrizes, a Eu fazerem acho que cenas? Não, você está mais acostumado. Por quê? Eu fiquei curioso agora. Todo mundo tem vergonha igual. Mas como é que foi essa cena? Cara, eu tava com sinusite, tava tomando antibiótico e corticoide. Eu tava completamente morrendo de frio. A novela vem sendo bem intensa pra mim, assim. Eu tive um período aí que eu tomei 2 vezes antibiótico no intervalo com intervalo de 11 dias, assim. Então, naquela cena eu tava morrendo de frio, queria acabar de uma hora pra outra. Não, mas eu sabia que era uma cena muito importante como ator, né? Mas Cauã, eu tava louco pra não pegar de novo uma sinusite. Sendo sincero, Olha só. Bom, Cauã, agora de lá pra cá, mal, até hoje, você tem como fazer um resumo? O que você acha de você hoje? Todo mundo te acha um ótimo ator, né? Obrigado, eu fico lisonjeado. E você, como é que você se vê? Eu vejo que eu fui amadurecendo ao longo dos anos, né? E eu sou um cara muito dedicado, sou apaixonado pelo que faço, sou comprometido, fui desenvolvendo cada vez mais possibilidades de personagens, eu fui buscando ao longo da minha carreira, fazendo muito cinema. Nos últimos anos eu fiz muitas séries. Eu estou desenvolvendo uma série agora, Mata Mata, aqui dentro da Rede Globo, para o Globoplay. Eu já produzi alguns filmes, então é uma carreira que eu amo. Então eu não fico parado só como ator, assim. E ao longo desses anos eu fui também podendo, principalmente nos últimos, escolher os personagens que eu quero fazer, que é um presente imenso, né? Não é muito comum. Então eu espero continuar a crescer. Quando olho pro Tony, que é um parceirão de cena, eu lembro de um sábado de manhã, era 8h30 da manhã, marcaram a gente tinha feito uma noturna no dia anterior, na sexta-feira, e eu cheguei no set, eu tava a 65 por hora.
Quando eu ensaiei, eu falei, nossa, o Tony já tá assim nessa hora, gente. Meu Deus, eu falei assim, um café, me dá um tererê e vamos porque, entendeu? Eu falei, pô, que ele é um baita do exemplo, assim, quando eu vejo, às vezes, todo mundo tá cansado, né? Uma novela muito longa. Não sou só eu, assim, as pessoas, de vez em quando, você chega e você fala assim, todo mundo, às vezes, tem um dia que a pessoa fala assim, caramba, 11 horas de trabalho, mas a gente é apaixonado pelo que faz. E o Tony, pra mim, é um grande exemplo. Irene, você Grande vai exemplo. Tá. encerra Cauã, já. posso? Ai, queria mais. Pode. Deixa eu... falando, Tchau. Pegando um pouco Um essa beijo parte... pra todo mundo. Tchau. Ô, garoto, Tchau. tô escutando você falar. Como é que você tá vendo, assim, essa aceitação do casal, né, que a gente viu? Porque vocês botaram, você e a Bárbara fizeram alguma coisa, assim, uma construção com um pouco de humor, ele tem essa coisa da pureza, ela também, né? Como é que você viu isso? O público super comprou, né? Porque a gente tem site, é muito acessado, a coisa do Que casal. bom. Eu identifiquei isso logo no começo, assim, numa primeira leitura, eu falei, acho que tem um pouco de Petrúquio e Catarina, né? Aí o Luiz falou, nosso diretor-geral, tem isso. E aí eu fui identificando as cenas que eram mais dramáticas, que tinham, né? E principalmente ali no começo, cenas muito dele querendo o amor dela e ela, né? Delicadamente rejeitando ele, aí era mais uma rejeição. Mas também as cenas que tinham humor. Essa coisa de Aline da Terra Vermelha surgiu, eu volto a falar em 2 segundos, surgiu numa cena de brincadeira que a gente tinha uma discussão, assim, então eu não quero mais você, você eu também não quero. Aí quando eu virei, eu falei, Aline da Terra Vermelha, você tem muito que aprender, isso e aquilo. Aí entrou, agora tá até no texto, eu fico feliz, né? Não é uma característica do Valcir deixar a gente criar, mas de vez em quando a gente coloca uma coisinha ali e vai identificando as possibilidades que a trama vai trazendo, né? Tem momentos que, eu volto a dizer, são momentos muito dramáticos, sérios, quando fala de morte, né? O Antônio tentando matar a Aline. Claro que na novela a gente conta isso de um jeito mais suave, mas coisas que eu gosto de pensar que não acontecem mais, mas a gente sabe que aconteceu muito. Né? Cauã, inicialmente teve uma dificuldade de a gente de aceitação de algumas pessoas em relação ao sotaque. Só que hoje isso já está interiorizado e o que houve de estranhamento inicial já virou muito elogio. Que bom. Como é que você está lidando com isso? Olha, eu não gosto de me assistir há mais ou menos uns 11, 10 anos. E eu também tenho a tendência, se não é algo assim, de não ler sobre mim. Eu gosto de falar com as pessoas que gerenciam minha carreira, que me ajudam, minha equipe, eles vão me dando o termômetro das coisas. Mas eu lembro que logo no começo, eu falava com um sotaque, eu odeio me sentir inseguro em cena, assim, no meio da cena, falar assim, errei o R, não gosto disso. Então lá em Dourados, assim, um mês antes de Dourados, e lá em Dourados, do momento que eu saí do meu quarto até a hora de retornar, eu falava com sotaque. O Paulo Lessa entrou nessa, o Amaury entrou nessa. Se você for perceber, acho que nós fomos os 3, assim, junto com a Bárbara, que começamos um pouquinho com o sotaque, assim. Eu acho que depois o pessoal foi entrando no ritmo. Até porque tem uma coisa que seria muito deselegante da minha parte. Só uma parte do elenco foi para Dourados. Então, muitas pessoas não tiveram a possibilidade de vivenciar o sotaque. Então, para os atores do Rio de Janeiro, que às vezes fazem uma hora de prosódia e mais 1 hora em casa, é muito diferente para quem passou um mês em Dourados. E eu me lembro que lá em Dourados mesmo, eu falei para a direção geral, eu falei, gente, vai ter uma diferença de sotaque muito grande, porque aqui a gente tem um time que está se dedicando profundamente, e lá tem um time que também se dedicaria, mas não estão tendo a possibilidade de estar aqui com a gente. Então, acho que isso trouxe um lugar que agora está mais homogêneo e no começo não estava. Gente, eu vou pedir para encerrar e a gente marca depois uma nova abertura, ou uma fala mais pra frente, porque... Tava gostosinho, pô. pô. Mais duas. Ô, Cauã, eu queria saber, que na internet estava rolando uma expectativa de quem ia ser a Agatha. Você também estava nessa expectativa? Você já sabia quem ia ser a Agatha? E como tem sido esse reencontro com a Eliane, que foi sua avó em Avenida Brasil? Foi minha avó e foi minha mãe e 2 irmãos, E foi muito marcante 2 irmãos, né? Avenida Brasil eu nem lembrava, olha que engraçado. Lembrei no dia que ela chegou, falei, Ronaldo. Mas os 2 irmãos, eu chamava, gritava o Omar, né? O irmão mais louco, assim. Que era, né? Então, eu não sabia, não. É muito engraçado, gente. Eu fui me construindo
eu faço uma preparação imensa, muito grande, às vezes por conta própria, quando o projeto da novela, o filme, a série não proporciona, eu faço 2 meses intensos. Quando o barco zarpa, eu sou um instrumento. Mas você não Isso tinha me trouxe mais felicidade. E eu não tenho mais essas curiosidades. Eu Mas simplesmente... você não estava nem cogitando que ia ser achar Não. É um trabalho tão intenso e eu posso falar que eu me entrego de tal maneira que eu quando saio daqui eu tento realmente... Depois que você tem filho é mais fácil, né? Você fecha a portinha, né? Vai pra casa e tipo, né? Você quer fazer o melhor com, né? Você sabe o que eu tô falando. Cauã, a gente acompanhou sua carreira há muito tempo, a gente vê que você é um ator vocacionado e tudo mais, e a gente percebe, muita gente vai falar que você teve sorte. Eu que baixo muita foto para dar nota, a gente percebe a primeira fotografia de divulgação nesse fundo, uma fotografia que a gente faz o print de ontem, como vocês estão cansados. Mas é Nossa, algo... falou que eu sou prazeroso. vocação, falou que eu tô cansado. Fala mais um negócio aí, meu Não, irmão. eu tô querendo dizer Pô, que... obrigado, quanto elogio. Não, eu tô querendo dizer que não é fácil, que o povo pensa que é fácil, entendeu? Esse lugar. Tem uma coisa dos stories, assim, que a gente às vezes divide um pouco da rotina, né? E muitas pessoas às vezes ficam impressionadas quando você vai para 3 sets no mesmo dia. Quando você vai para 3 sets, você lida com 3 núcleos diferentes, 3 diretores diferentes, 3 linguagens diferentes, e isso naturalmente é um pouco mais incomum. Antigamente, quem acompanha a novela há muito tempo, sabe que na maioria das vezes você tinha um dia de estúdio, que nem hoje foi um dia de estúdio. De vez em quando você tinha uma externa e um estúdio. Era muito raro você ter 3 sets no mesmo dia. Isso agora virou comum. Então a gente fica muito mais cansado. E antigamente também a forma como a gente fazia a novela, principalmente Avenida Brasil, era uma boca de cena com 4 câmeras. E se você acertou na primeira, foi. Agora não, você repete a mesma cena 3, 4 vezes. A gente filma de forma cinematográfica. Isso também é mais cansativo, porque você entra em contato com a emoção, você tem que lembrar o texto de um jeito mais, né, tem que estar mais seguro. Que às vezes você acerta na primeira, mas na segunda o texto dá uma, né, você tem 20 cenas, não? Então hoje em dia ficou muito mais cansativo mesmo o nosso trabalho. Palavras do Tony Ramos. Obrigado. Irene, você fecha, por favor. Então, deixa eu fechar. Um beijão pra você, sucesso pra você, mais um beijo pra todo mundo que tá te ouvindo aqui. Um beijo pra todo mundo, assistam a gente em Terra e Paixão, que vem coisa boa por aí, hein? Então, valeu, obrigada. Obrigado. Valeu, Cauã.